Realmente essas crianças sejam firmes na obra do nosso Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, lá no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 4. Efésios, capítulo 5, versículo 4. Vou pedir aos irmãos que puderem se colocar de pé, por gentileza. A gente vai ler só um versículozinho, né? E a nossa mensagem toda vai estar baseada nesse texto. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Ok? Podemos fazer a leitura. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor, agradecemos o grande privilégio de poder hoje à noite estar na Tua presença, ó Pai, e Te adorar. Reconhecemos que o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E nesse momento, ó Pai, de adoração e louvor a Ti, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor, com a Tua palavra, possa falar grandiosamente aos nossos corações. Que o Senhor possa acordar aqueles que estão dormindo na fé. Que o Senhor possa despertar aqueles que estão nas trevas. E que todos nós possamos estar, ó Pai, acordados na nossa vida cristã. Abençoa-nos grandemente, ó Pai, fala o nosso coração hoje à noite. E pedimos que o Senhor nos use como instrumentos nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo 14 de Efésios 5, o apóstolo Paulo está falando sobre que as pessoas deveriam acordar, as pessoas estavam dormindo. Interessante, irmãos, o livro de Efésios, olhando rapidamente como um todo, nós observamos do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo está discorrendo sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que Cristo proporcionou para nós. Através de Cristo, nós nos tornamos propriedade de Deus. Através de Cristo, nós realmente somos herdeiros da aliança celestial. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre a obra de Cristo, o que Ele fez, mostrando também a nossa condição, que estávamos perdidos, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí do capítulo 4 de Efésios até o capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar sobre as nossas obrigações. Nós que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, nós temos obrigações, nós temos deveres a cumprir, nós temos realmente a tomar cuidado com o nosso andar. Então esses conselhos que o apóstolo Paulo está colocando do capítulo 4 ao capítulo 6, discorre exatamente sobre questões práticas, sobre como nós devemos andar. Interessante, aqui no capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos despertar, mas ele está falando para quem despertar? Aquele que está dormindo. Então ele está dizendo: você que está dormindo, você precisa acordar. Então eu vejo, irmãos, que o apóstolo Paulo está preocupado com a igreja do Senhor Jesus, para que a igreja não ande distraída, para que a igreja esteja atenta, para que a igreja esteja alerta, para que a igreja esteja realmente vigilante. E o apóstolo Paulo está demonstrando essa preocupação porque a igreja pode dormir, a igreja pode realmente estar cochilando no seu compromisso espiritual. Por isso Paulo, depois de falar nossa posição em Cristo e também tratar sobre as nossas obrigações como servos de Deus, ele está dizendo: desperta, tu que dormes, cuidado, não dorme, não fica distraído, não se descuida da fé. Nós vemos, irmãos, que o sono é algo muito importante para nós. Quando nós realmente estamos cansados, estamos afadigados, um dia intenso de trabalho, o dormir é algo muito importante. O dormir refrigera a nossa alma. O dormir realmente traz muitos benefícios, não apenas para o nosso corpo, como também para o nosso espírito, para a nossa alma. Nós precisamos descansar. A pessoa que não dorme, ela termina adoecendo.
Não há possibilidade de um ser humano passar 24 horas, 48 horas, 72 horas sem dormir. Ele precisa dormir. O dormir é exatamente aquele momento onde as suas forças vão ser recompostas. O dormir é exatamente algo importante, porque você vai precisar realmente reabastecer ou recarregar as suas baterias. Mas quando Paulo está dizendo aqui, desperta tu que dormes, ele não está falando desse sono literal, onde você deita na sua cama, onde você deita na sua rede, onde você realmente cochila, onde você dorme tranquilamente. Não é esse sono que Paulo está tratando. Ele está dizendo que nós devemos nos despertar de um outro tipo de sono, um sono que é extremamente prejudicial às nossas vidas. É um sono que ele está tratando sobre a vida espiritual. Ele está mostrando que nós podemos ficar paralisados espiritualmente. Nós podemos permitir que certas coisas em nossas vidas prejudiquem o nosso andar, prejudiquem o nosso crescimento espiritual. Então, queridos, quando você olha o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 14, quando Paulo diz, desperta tu que dormes, ele está falando nesse despertar para aquelas pessoas que não venham a dormir na fé, que não venham realmente a dormir no sono espiritual, para que essas pessoas não se tornem apáticas, para que essas pessoas não se tornem estagnadas. Interessante que alguns animais, em épocas de inverno, eles hibernam. Essa hibernação é um sono prolongado de dias e dias. É uma forma também de defesa para se proteger do imenso frio lá fora. E infelizmente, há muitos crentes que estão hibernando. Há muitos crentes que estão despreocupados do seu crescimento espiritual. E nós podemos observar que Paulo está enfatizando sobre o acordar para a vida cristã, o estar atento no nosso crescimento espiritual. E interessante, irmãos, que essa expressão, desperta tu que dormes, o apóstolo Paulo, ele fala isso em outros textos também. E eu queria ler com os irmãos. Vamos lá para Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. A ideia de Paulo, acorda, desperta, fica atento, fica alerta, não fica estagnado, não fica hibernando na vida cristã. Então essa ideia Paulo realmente enfatiza também quando ele escreve a carta para a igreja de Roma. E lá em Romanos 13, versículo 11, ele diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então Paulo está dizendo, igreja acorda, igreja fica acordada, igreja sai desse marasmo espiritual, fica alerta. E Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, da mesma forma que ele escreveu para a igreja de Éfeso. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, essa mesma ideia de estar acordado, de estar alerta, de estar atento para a vida cristã, ele repete em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34. 1 Coríntios 15, versículo 34 diz, tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Então Paulo está dizendo, tornai-vos o que há sobriedade, acorda, fica alerta. Então Paulo está mostrando também para a igreja de Cristo que o nosso andar na vida cristã deve estar realmente sendo com os olhos bem alertas, os olhos bem atentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Ele diz, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então Paulo mais uma vez agora escrevendo para a igreja de Tessalônica, a igreja acorda, a igreja fica alerta, a igreja não venha ficar estagnada, a igreja não venha hibernar, vocês precisam estar acordados. Então, irmãos, essa ideia de estar acordado é uma ideia que
o apóstolo Paulo enfatiza com muita veemência para as igrejas do Senhor Jesus. E eu creio que essa mensagem que o apóstolo Paulo endossou em Romanos, em Coríntios, em Éfeso, como também na igreja de Tessalônica, também é para nós. E talvez nós estamos aqui diante de pessoas que estão dormindo na vida espiritual. Talvez nós estamos aqui diante de pessoas que estão sofrendo de letargia, ou seja, estão paralisados, estão realmente sem nenhuma atividade, estão hibernando na vida espiritual. E aí eu queria ler um outro texto, lá de Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 41. E nós vemos aqui Jesus Cristo, Ele está enfrentando os seus dias mais tenebrosos. Ele está lá no jardim do Getsemane. Aquele dia foi um dia muito intenso. Os discípulos estavam assoberbados e cansados. Eles prepararam a ceia. Eles estavam realmente muito fadigados. Aquele dia foi extremamente intenso. E Jesus chama os seus discípulos quando vão lá para o jardim do Getsemane, diz: olha, vocês fiquem aqui, orem comigo, eu estou muito abatido, eu estou muito angustiado. Jesus conclama, Jesus chama os seus discípulos para vigiar, para orar. E interessante, Jesus se afasta dos seus discípulos, começa a rogar ao Pai, começa a suplicar realmente ao Senhor Deus, o Pai. E ali naquele momento que ele está orando, quando retorna, de acordo com o versículo 40 de Mateus 26, diz: e voltando para os discípulos, achou-os o que? Dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesses vigiar comigo. Então o que acontece com os discípulos? Eles estão dormindo. Mas esse sono, irmãos, que esses discípulos estão passando, não é apenas um sono literal. A sua alma também estava dormindo. A sua vida cristã estava anestesiada. Eles estavam adormecidos na fé. Por isso Jesus diz no versículo 41 de Mateus capítulo 26, ele diz: desperta, aliás, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então nós observamos, Jesus está mostrando aos discípulos a necessidade de estar alertas. E Jesus diz: vocês precisam orar, vocês precisam estar atentos. O que acontece depois desse momento? Jesus sai, vai orar de novo. Quando retorna, os discípulos estão orando? Não, dormindo. E Jesus chama de novo: acorda, homens, vamos orar, vamos estar alertas. Jesus sai, e quando retorna pela terceira vez, seus discípulos estão o quê? Dormindo. Estão realmente descansando naquele momento que Jesus disse: é hora de orar, é hora de estar atento. E nesse momento, quando os discípulos acordam, chega também aquele exército com as autoridades religiosas, prende Jesus, os discípulos fogem, abandonam o mestre. Eles abandonaram o mestre porque eles não estavam vigiando, eles estavam descansando na vida espiritual e caíram e fracassaram naquele momento que deveriam ser fiéis. E infelizmente, muitos crentes, servos de Deus, têm caído na fé, têm fracassado na sua vida cristã, porque não estão vigiando, não estão atentos à realidade espiritual. Na realidade, muitas pessoas estão paralisadas espiritualmente, estão acomodadas, estão realmente satisfeitas com a sua vida, muitas vezes medíocres. E Paulo e Jesus, a palavra de Deus declara: acorda, desperta, tu que dormes. E eu queria voltar lá para o livro de Efésios, e eu queria pensar com os irmãos o que provoca o sono na alma, o que adormece a vida cristã. Voltando para Efésios capítulo 4, aí a gente dá uma olhada. Daqui a pouco eu vou citar alguns versículos aqui, mas eu posso chegar ao entendimento seguinte. Capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida estando o quê? Nós mortos nos nossos o quê? Delitos e pecados.
Então o que o pecado faz? O pecado mata, o pecado tira as forças, o pecado aprisiona o homem, o pecado tira a motivação, o pecado tira o ânimo, o pecado adormece, o pecado paralisa a vida cristã, o pecado cega. E aqui Paulo está dizendo: Deus, o Senhor, nos deu vida. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecado. Ele nos ressuscitou, Ele nos deu vida. E agora Paulo diz: vocês precisam ficar acordados. E Paulo diz: vocês precisam ficar acordados, porque o pecado pode prejudicar a nossa vida. Eu lembro que há uns 4 anos atrás eu fiz uma pequena cirurgia no meu dente. E eu fui lá para o dentista e a minha ideia é fazer uma restauração. Ele disse: olha, seu Walter, a situação está muito complicada, eu vou ter que arrancar, vou ter que extrair o seu dente. Então, vai lá, né? E aí naquela mesma hora ele começou a fazer os preparativos, aplicou anestesia, e aplicou anestesia, fiquei com a boca aberta e maravilha, fechei os olhos e só via ele mexendo a boca para um lado e para o outro. Daqui a pouco abri os olhos, estava lá o médico lá em cima de mim arrancando meu dente. Daqui a pouco espirrou sangue, sujou ele também. Eu disse: meu Deus, o que é que ele está fazendo comigo? Eu acho que está arrancando a minha boca. Mas irmãos, eu não estava sentindo absolutamente nada. Daqui a algum tempo ele terminou aqueles procedimentos e disse: olha, vá para casa, daqui a uma semana você vem para cá tirar os pontos. Eu disse: você ponteou? Foi, deu 2 pontos aí. Eu nem senti nada, irmãos. Ele cortou minha boca, ele extraiu meu dente, puxou para um lado e para o outro, e eu não estava sentindo nada. E é exatamente isso que o pecado faz na vida do homem. Ele anestesia, ele paralisa, ele impede que nós sintamos as terríveis consequências que vem trazer para a nossa vida. Talvez no momento nós não sintamos nada. É tão bom, é tão gostoso isso, pecar, é bom fazer isso, está agradando o meu ego, está agradando a minha carne. Mas posteriormente isso vai trazer danos tremendos para a nossa vida espiritual. E por isso Paulo declara: igreja, desperta, não dorme, acorda, levanta-te dentre os mortos. Nós precisamos, irmãos, estar acordados. O pecado muitas vezes tem entrado em nossas vidas, tem tomado forma e tem realmente aprisionado muitos crentes, tem aprisionado, tirado forças, tirado motivação, tem adormecido, tem anestesiado e cegado. Você olha no capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Olha que Paulo diz aí no versículo 25, diz: deixando que a mentira é pecado. E Paulo diz: nós não podemos andar com a mentira, nós precisamos andar com a verdade. Quando o homem anda com mentira, o homem de Deus que se diz crente, servo do Senhor, está andando com mentira, ele vai paralisar. A sua vida cristã vai impedir de progresso, ele vai estar regredindo. Paulo fala também no versículo 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quando nós permitimos que a ira domine o nosso coração, quando nós permitimos que a ira domine as nossas ações, nossas palavras, nós nos paralisamos muitas vezes, estamos regredindo na fé, estamos realmente nos afastando de Deus. Versículo 27, no capítulo 4, Paulo diz: não deis lugar a quem? Ao diabo. E quando nós abrimos espaço, irmãos, basta uma pequena brecha, ele toma posse e ele realmente faz uma verdadeira bagunça em nossas vidas. E Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Quando nós começamos a abrir nossas vidas com o pecado, é pequena coisa, é uma coisa que ninguém está vendo, ninguém vai saber, o pessoal da igreja não sabe, o pastor não vai saber jamais. Mas irmãos, não é se as pessoas vão saber, a questão é: Deus sabe, Deus vê, Deus olha todas as coisas, e nós não podemos permitir que o diabo realmente esteja usando as nossas vidas no sentido de estragar o nosso relacionamento com Deus. Lá no versículo 28, ainda de Efésios capítulo 4, diz: não saia da vossa boca o quê? Nenhuma palavra torpe. Quantas palavras torpes eu posso falar? A Bíblia diz: nem uma.
E é lamentável muitas vezes vermos crentes com uma linguagem tão baixa, com certas expressões tão mundanas, que nós ficamos até envergonhados em pensar o que esses crentes estavam falando. E Paulo diz: olha, irmãos, cuidado com a tua boca, cuidado com as tuas palavras, cuidado com a tua língua, fala coisas que edifiquem. Então, quando nós começamos a falar palavras torpes, palavras não edificantes, palavras fúteis, o que é que acontece com a nossa vida? Nós vamos ficar o quê? Paralisados. Nós vamos dormir e vamos achar: isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum não, é só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Versículo 28, né? Eu pulei esse versículo, diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, fazendo o que é bom, para que assim possa acudir ao que tem necessidade. Então Paulo diz: você tem que ser honesto. Quando nós agimos com desonestidade, o que é que acontece? Nós vamos paralisar. Quando nós roubamos, pegamos algo que não é nosso, de forma indevida, de forma agressiva, enganosa, nós estamos sendo desonestos. E a desonestidade paralisa a alma. A desonestidade impede o nosso avanço espiritual e muitas vezes nos deixa dormindo, anestesiado, hibernando na fé. Então, irmãos, nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 25 em diante, várias coisas que podem paralisar a vida cristã, várias coisas que podem impedir você de crescer espiritualmente falando. Então Paulo está realmente preocupado. Ele está preocupado para que a igreja não brinque com o pecado. Ele está preocupado para que a igreja não durma na fé. Ele está preocupado que a igreja não brinque com fogo. É aquela história: quem brinca com fogo se queima. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade e eu fui brincar com fogo. E você já sabe o resto da história, eu me queimei, né? Morava no interior, lá em Pernambuco, e o quintal da gente era um quintal bem grande, tinha muito mato, né? E o mato estava seco, então eu inventei de queimar o mato. E aí eu toquei fogo, aí o fogo foi se alastrando, né? E aí eu peguei uma vasilha de água sanitária, coloquei um cabo de vassoura e fiquei lá no fogo, como se estivesse fazendo um churrasco, né? E a vasilha lá da água sanitária começou a derreter. E aí eu ficava pingando com aquelas gotas de fogo, né? Todo o terreno lá. E daqui a pouco eu me descuidei e sacudi a coisa de água sanitária e espirrou fogo em todo canto. E eu me queimei na minha mão, no meu pé, e até hoje eu trago essas marcas. Depois desse dia nunca mais eu brinquei com fogo, né? Pecado é dessa forma, irmãos. Quando nós brincamos com o pecado, nós vamos ser atingidos de uma forma brutal. Quando nós brincamos com o pecado, nós é que seremos prejudicados. E aqui eu queria pensar com os irmãos os terríveis prejuízos que o pecado traz para a nossa vida, os terríveis prejuízos que o pecado pode realmente trazer como sequelas e consequências. Vai lá para o capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Paulo está mostrando aqui sobre o que o pecado produz na vida de uma pessoa. Veja só o que ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não andeis mais como também andam os gentios. E como é que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios o que? Pensamentos. Então Paulo está dizendo: vocês não podem mais andar como o mundo. O mundo anda conforme a sua própria vontade. Ele diz: na vaidade dos próprios pensamentos. E essa palavra vaidade no original é perversidade. Isso quer dizer que pensamentos perversos, pensamentos que estão só pensando em prejudicar outras pessoas, pensamentos cruéis. Então, quando nós deixamos o pecado dominar nossa vida, ele vai atacar a minha mente. Eu vou começar a pensar perversamente. Eu não vou ver pureza nas pessoas, só vou ver maldade. Meus planos vai ser para prejudicar o outro. As minhas ações é para prejudicar o outro, porque o pecado atinge a nossa mente. Lá no versículo 18,
O apóstolo Paulo aqui fala algumas coisas também sobre o que o pecado produz. Ele diz: obscurecidos de entendimento. Então o meu entendimento, ele fica em trevas. Interessante a palavra entendimento. A ideia é emoção, vontade e razão. Ou seja, a minha habilidade de amar, a minha habilidade de pensar, a minha habilidade de decidir, ela vai ser afetada. Então eu vou estar nas trevas. Eu não vou pensar de forma lógica que agrada a Deus. Minhas emoções serão afetadas. Ao invés de amar, eu vou odiar, eu vou guardar mágoa e rancor. Então olha só, irmãos, o que o pecado traz como sequelas para a nossa vida. Por isso Paulo diz: desperta tu que dormes, porque o pecado, ele vai cavando cada vez mais um buraco, com o objetivo de sepultar o homem, com o objetivo de atrapalhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento com Deus, seu relacionamento com o Senhor. E aí no versículo 18 ele ainda diz: alheios, o que? Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Então o pecado me deixa alheio a Deus. O que é uma pessoa alheia a Deus? É uma pessoa distante de Deus, é uma pessoa afastada do Senhor, é uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus. E é isso que o pecado faz. O pecado me impede de andar na presença de Deus. O pecado me impede de andar ao lado do Senhor, porque o pecado é uma barreira. Lembra quando Adão pecou? Quando Adão pecou lá no Éden, Adão e Eva, eles foram logo falar com Deus: Senhor, nós pecamos e falhamos contigo, pedimos ao Senhor perdão, porque realmente nós desobedecemos a Ti. Foi isso que eles fizeram? Não, irmãos. Quando Adão e Eva eles pecaram, a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus, eles se esconderam de Deus, eles fizeram roupas de folhas de figueira lá para se esconder, se ocultar. Ou seja, eles não queriam mais relacionamento com Deus. É tanto que quando Deus chegou no jardim do Éden: onde está Adão? Adão, onde estás? A Bíblia diz que ele estava escondido por trás das árvores. Ele não queria se confrontar com Deus, ele não queria se relacionar com o Senhor, porque é isso que o pecado faz em nossas vidas. Ele nos deixa alheios a Deus, ele não permite que nós enxergamos o Senhor, nos torna paralisados, nos torna apáticos, nos torna realmente longe do Senhor. Por isso que Paulo diz: desperta. Não permita que o pecado, irmãos, domine a sua vida. Lá no versículo 18 ainda, ele diz, lá no finalzinho: por causa, pela dureza de quê? Do seu coração. O que é que o pecado faz? Ele deixa o coração duro, ele deixa o coração obstinado, ele deixa o coração insensível, ele deixa o coração realmente de forma arrogante, que não se quebra com nada. É uma pessoa dura, inflexível, obstinada, desobediente, que nada nem ninguém consegue impedir que essa pessoa faça o que ela está querendo. E Paulo está dizendo: as pessoas descrentes, eles fazem assim. E Paulo está pensando nas pessoas que não conhecem a Deus, que tem um coração duro, e agora está pensando no povo de Deus, que tem um coração renovado, que tem realmente a mente de Cristo. E ele diz: irmãos, acorda, não permite que esses corações sejam duros ou dominados pelo pecado. Infelizmente há muitas pessoas na igreja insensíveis. Infelizmente há muitas pessoas dentro do seio da igreja que têm corações duros, inflexíveis, que por mais que falemos, por mais que exortemos, continua da mesma forma, mesmo comportamento, e diz para si mesmo: nada nem ninguém vai me interromper, eu não vou mudar minha atitude, eu não vou mudar meu comportamento. E isso tudo, irmãos, é o pecado que produz essa dureza, essa hostilidade no coração do homem. Nós vemos aí, versículo 19, Paulo diz:
os quais, tendo se tornado o quê? Insensíveis. O pecado atinge minha mente, o pecado atinge meu coração, o pecado atinge meu entendimento, minhas emoções. O pecado atinge a minha vontade, deixa meu coração duro, me afasta de Deus, me torna uma pessoa insensível. E de acordo com o texto diz, e se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então a ideia aqui é que a pessoa está vivendo na prática do pecado, em dissolução, estão realmente na libertinagem. É como se você pega um porco e você diz, esse porco está muito sujo, e eu vou dar um banho nesse porco, eu vou deixar esse porco limpo e cheiroso. E depois que você dá aquele banho naquele porco, ficou lindo e maravilhoso, e você solta o porco. Para onde é que ele vai? Para lá. E ele não vai chegar lá cheirando a lama, ele vai logo e joga para um lado, joga para o outro, né? E está uma maravilha. Quando nós pecamos e continuamos pecando, e continuamos na prática do pecado, a Bíblia diz que o nosso coração se entrega à dissolução. Nós nos aprofundamos no lamaçal do pecado. E isso pode acontecer com servos de Deus. Isso pode acontecer com pessoas que amam o Senhor. Por isso que Paulo diz, desperta, pecadores. Não deixe que o pecado domine a sua vida. Não deixe que o pecado anestesie a sua alma. E sabe, irmãos, lá no capítulo 5 de Efésios, versículo 5, eu acho que esse é o pior prejuízo que nós temos com relação ao pecado. O pecado atinge meus pensamentos, o pecado atinge minha vontade, atinge minha emoção, atinge meu entendimento, deixa meu coração insensível, me faz aprofundar cada vez mais no pecado, me torna distante de Deus. E aí no versículo 5 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz, sabei pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem o que? Herança no reino de Cristo de Deus. Então o texto está dizendo que o pecado impede o homem de entrar no reino celestial. O pecado realmente atrapalha o nosso acesso a Deus. E a Bíblia diz que ninguém que tem uma prática do pecado na sua vida, de impureza, de avareza, de idolatria, ninguém vai entrar no reino de Deus. Então isso é um prejuízo seríssimo. Além do pecado trazer prejuízo para a minha vida aqui, agora, pode trazer prejuízo por toda a eternidade. Por isso, irmãos, eu não posso brincar com pecado. Pecado tem que estar longe de mim. O pecado tem que estar distante dos servos de Deus. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João capítulo 3, versículo 9. E eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto, porque nem todos os que estão sentados adorando ao Senhor, no culto de adoração ao Senhor, são verdadeiramente salvos em Cristo Jesus. E o texto diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus, que passou pelo processo do novo nascimento, esta pessoa que é nascida de Deus, todo esse, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecado, porque é nascido de Deus. Então o texto está dizendo que uma característica de um verdadeiro crente é que ele não vive na prática do pecado. Uma vez que ele entregou a sua vida a Jesus Cristo, ele abandona o pecado. Ele pode pecar, ele cai muitas vezes, mas ele não faz como um porco, se aprofundando no lamaçal do pecado, vivendo na libertinagem, vivendo na impureza. Ele procura se afastar. O pecado, para esse homem servo de Deus, não é planejado. O pecado não é prazeroso, no sentido que ele faz, ele tem prazer, ele volta a fazer, ele repete vezes após vezes, e não tem medo, e não realmente demonstra
contrição no seu coração, a sua alma não se quebranta diante do pecado que ele cometeu e vive a sua vida dupla. Sabe o que é uma vida dupla? É uma pessoa que usa máscaras. Ela coloca máscara quando entra na igreja, a máscara de santidade, e tem até aquela áurea cintilante, brilhosa, né? Santo, tudo a Cristo aqui entregou, maravilha. Aí canta, ora, é lindo, bonito e arrumado. Mas quando sai do espaço geográfico da casa de Deus, essa pessoa se torna um demônio. Faz tudo que não presta. Ninguém está vendo, ninguém sabe, ninguém vê. Então eu faço, me aprofundo e faço. Então isso mostra, irmãos, que essa pessoa provavelmente ainda não nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que aquele que nasce de novo, aquele que realmente passou pelo novo nascimento, ele não vive na prática do pecado. Jesus nos diz lá em João, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz, João 8, 34, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O pecado aprisionou essa pessoa, o pecado cercou, impede essa pessoa de fazer a sua própria vontade, porque ele está sendo dominado pelo pecado. Isso é notícia triste, mas nós temos uma notícia boa. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, o que vai acontecer? Verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus, Ele tem condições de nos libertar da prática do pecado, do lamaçal do pecado. Ele quebra as correntes, Ele quebra as cadeias e nos dá vida em abundância. Então uma pessoa que se diz crente, servo de Deus e tem uma vida medíocre e vive na prática do pecado, isso mostra que ele não foi ainda alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Por isso que Paulo diz: nem um avarento, nem um impuro, nem um idólatra pode entrar no céu, porque essa pessoa vive na prática do pecado. Irmãos, não pense que é porque eu leio a Bíblia que eu vou para o céu. Não pense que é porque eu vou para a igreja religiosamente todo final de semana que eu vou para o céu. Não são as suas obras que eu levo para o céu, é a obra de Cristo. E a obra de Cristo precisa fazer efeito na sua vida, transformar você de um miserável pecador em um santo. E é exatamente isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. E infelizmente muitos crentes estão brincando com o pecado. Muitos crentes estão envolvidos em tantas coisas pecaminosas e não estão nem aí para a vida. Seu coração está duro, seus pensamentos estão obscurecidos, estão longe de Deus e acham que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu próprio nariz e ninguém vai me impedir de continuar a fazer isso. Eu queria voltar para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas que vivem uma vida ímpia não podem entrar no reino dos céus, porque são ímpios. Ímpios não vão para o céu, irmãos. E lá no versículo 5 diz, versículo 6, aliás, Efésios 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem o quê? A ira de Deus. A ira de Deus vem para quem? Para os filhos da desobediência. E essa palavra ira quer dizer raiva, ódio, indignação. Isso quer dizer que Deus se indigna do homem que está na prática do pecado, e por isso ele precisa agir com poder, ele precisa fazer com que esta pessoa sinta que ela está vivendo um comportamento inadequado. Por isso Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso
como também escreveu para a igreja de Roma, como também escreveu para a igreja de Corinto, como também escreveu para a igreja de Tessalônica. Desperta, acorda, fica acordado, com os olhos atentos, como Jesus também falou para os seus discípulos: não dormem, fiquem alertas, para que assim não venham a cair no engodo do pecado. Haverá um tempo em que as pessoas irão acordar. O sono não é eterno. Haverá um tempo que aqueles que estão adormecidos por causa das consequências do pecado irão acordar. E infelizmente, irmãos, muitos vão acordar na eternidade e terão que prestar contas ao justo juiz. E aí vão ver as terríveis consequências da sua vida pregressa, da sua vida suja, da sua vida descompromissada. E ali, naquele momento, todas as máscaras irão cair. E Deus vai revelar para nós mesmos quem nós somos. E aí nós precisamos realmente acordar enquanto é cedo. Eu entendo que Deus tem chamado o seu povo a acordar através da sua palavra. Ele tem avisado, Ele tem colocado, proporcionado várias circunstâncias nas nossas vidas, convidando, falando ao nosso coração, dizendo: acorda, desperta, volta, através dos livramentos que o Senhor tantas vezes nos proporciona. Mas muitas vezes somos ingratos ao Senhor e continuamos dormindo e não damos atenção à voz de Deus. E às vezes Deus vai precisar acordar com força. Eu lembro, eu até compartilhei isso na sexta-feira com os irmãos lá na Praça Cívica. Quando eu era pequeno, eu gostava de acordar tarde, e minha mãe gostava que eu acordasse cedo. Então o que é que ela fazia? Para nos acordar, naquela época eu e mais 3 irmãos, chegava no quarto e chamava: menino, acorda. Dormia de novo. Daqui a pouco puxava o lençol e a gente dormia. Puxava o travesseiro, a gente dormia. Daqui a pouco ela pegava sal e colocava na nossa boca. Minha gente, era terrível, não é? E mesmo com aquele gosto de sal, cuspindo, limpando a boca e ainda dormindo. Então, quando todas as estratégias que a minha mãe usava para nos acordar, chamou, puxou o lençol, puxou o travesseiro, colocou sal e a gente não acordava, aí o negócio era mais sério. Aí ela vinha com um cinto, né? E pei na poupança. E a gente acordava, ai, chorando, né? Às vezes, irmãos, Deus tem que fazer isso com o seu povo. Às vezes Ele tem falado de forma amorosa. Às vezes Ele tem avisado nós, usando pessoas, circunstâncias, livramentos, para que nós possamos enxergar que a vida cristã é uma vida de seriedade, para que nós possamos enxergar realmente que nós não participamos desse reino mundano. Nós somos santos e estamos nos preparando para a eternidade, e nós temos que andar como santos de Deus. Muitas vezes nós não queremos, e aí Deus precisa agir com força para que nós possamos realmente acordar. E aí eu queria falar para vocês que estão aqui em nosso meio, que talvez ainda não abriu de fato o seu coração para Jesus. Talvez você nunca teve um encontro pessoal com Cristo. A mensagem também é para você. Não é somente para os crentes, não. Para você que ainda está aqui sem salvação, Deus está falando para você: acorda, desperta. É tempo de abrir os olhos. Porque, meu querido ouvinte, se você rejeitar Jesus, se você continua vivendo a sua vida sem Deus, sem Cristo, você um dia vai acordar na eternidade. E você vai olhar para trás e dizer: opa, perdi toda a minha vida e agora eu preciso ajustar contas com o Senhor. E o Senhor não vai permitir você entrar no céu, porque o céu é para aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa. E para essas pessoas que viveram suas vidas ímpias sem Cristo, a morte eterna é garantida.
E a Bíblia declara, e a Bíblia descreve sobre o inferno. E a Bíblia descreve que o inferno é o pior lugar do mundo. Por pior que sejam os seus problemas, por pior que sejam as suas dores aqui na terra, nada se compara à tristeza, à dor e o castigo da eternidade longe de Deus. E a Bíblia declara que todos aqueles que andam longe do Senhor, sem Cristo, eles irão padecer eternamente no lago de fogo, no castigo severo, sem piedade, sofrer as terríveis consequências dos seus pecados. Então, se você não acorda logo, você pode ser banido da face de Deus. Hoje você pode conhecer um Deus amoroso. Hoje você pode conhecer um Deus gracioso que está querendo se relacionar com você. Ele entregou o seu próprio Filho Jesus Cristo para te dar salvação. Mas se você não quer esse presente de Deus, tudo bem, você vai ajustar contas com o autor da vida. E naquele momento você vai conhecer um Deus justo e santo, que irá castigar a todos aqueles que vivem na prática do pecado. E não há mais possibilidade de retorno. Não haverá mais possibilidade de arrependimento. Você pode chorar, você pode gritar, e você pode dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou arrependido, Senhor, não manda mais para o inferno, Senhor. E você grita e você chora, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Vocês não podem ficar na minha presença, vocês serão banidos da minha face. Então, queridos irmãos, o pecado é sério. Você que está aqui em nosso meio, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, você precisa acordar, porque a qualquer hora sua vida pode chegar ao fim. Se você chegar ao fim da sua vida sem Jesus, você vai ter prejuízos sérios. Eu queria ler com os queridos Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Diz o seguinte: Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós não expelemos demônios, e em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Irmãos, olha só que esse grupo de pessoas estão falando para Jesus, dizendo: olha, Senhor, eu fiz muita coisa lá na terra, em teu nome. Olha, eu falava só no nome de Jesus, eu só falava no nome de Jesus, em teu nome eu fiz tantas coisas, era um homem de poder, fazia milagres, curas e etc. Palavra de Jesus, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas achavam que podiam entrar no céu porque falavam no nome de Jesus. O nome de Jesus só estava nos seus lábios, não estava no seu coração. Por isso que eles viviam na prática do pecado. Jesus disse: não conheço vocês, eu não lembro de me relacionar com vocês, e agora vocês não podem se relacionar comigo. Saia da minha presença, serão banidos da minha face. E, queridos, que grande decepção para essas pessoas quando chegar na presença de Deus. E agora eles estão acordando, estão despertando para a eternidade sem Deus. Deus não quer isso com você. Deus não quer isso para a sua vida. Por isso Ele escreveu sua palavra usando homens santos,
para poder apresentar para você, querido, que através do sacrifício do Senhor Jesus, seus pecados são retirados, porque Cristo encravou os seus pecados lá na cruz. Ele tem condições de te perdoar todos os seus pecados, e Ele quer preparar para você um lar celestial. Ele quer que você viva na sua presença por toda a eternidade. Mas agora isso depende única e exclusivamente de você, porque é a sua resposta diante do Senhor. O apóstolo Pedro, estamos encerrando aqui, estava pregando em Atos capítulo 2, Atos capítulo 3 também, e quando ele está pregando, ele disse: olha, vocês judeus, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou, mas vocês são assassinos. E as pessoas ficaram realmente angustiadas. E depois que Pedro declarou que eles eram assassinos, e depois que Pedro declarou que aqueles homens eram homens maus, que torturavam o santo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, depois que ele declara isso, ele diz: olha, mas Deus falou, arrependei-vos e convertei-vos, e os pecados de vocês serão o quê? Cancelados. Esse é o desejo do coração do Senhor, que vidas se quebrem diante dele hoje noite, que pessoas se entreguem a Jesus Cristo, que pessoas se humilhem diante de Deus. Talvez é você, crente, que precisa fazer isso. Talvez você, crente, servo de Deus, que está vivendo uma vida adormecida pelo pecado, você precisa reconhecer que está andando longe do Senhor. Você precisa voltar, precisa acordar. Mas você também, que ainda não conhece Jesus, você pode entregar a sua vida a Jesus hoje à noite. Vou convidar o irmão Juarez para tocar aqui. Nós vamos fazer uma pergunta a você, ouvinte. Você que ouviu a palavra de Deus, você entendeu que você é pecador, e o seu pecado está prejudicando a sua vida. O pecado está distanciando você cada vez mais de Deus. O pecado está atrapalhando, você está prejudicado tenazmente. O pecado vai levar você para o inferno. Mas você sabe que com Jesus você pode receber vida, e vida em abundância. E hoje à noite, na presença de Deus, o Senhor falando ao seu coração, compungindo a sua vida, a entrega ao autor da vida, você decide colocar a sua alma, o seu coração, a sua vida diante do Senhor. E se você gostaria de fazer essa decisão hoje à noite, enquanto a igreja ora, você pode levantar uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém hoje à noite que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus, que está desejando ter de fato esse encontro verdadeiro com Cristo. Você sabe que você é pecador, a Bíblia declara isso. O pecado traz a ira de Deus, e Deus um dia vai ter que castigar o pecado. Mas se você aceita Cristo, o pecado já foi resolvido e você pode ir para o céu. E você quer esse presente? Alguém no nosso meio, corajosamente, levante de suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém que está aceitando Jesus hoje como Salvador de sua vida? Você, crente, servo de Deus, você ama Jesus, você foi tocado pelo Santo Espírito da promessa, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, mas você tem andado dormindo, você tem andado de forma desordenada, você está dormindo na vida cristã, está anestesiado pelo pecado. Então hoje à noite é o dia de você se curvar mais uma vez diante do Senhor, reatar esse compromisso com o Mestre. E se você gosta de fazer isso, você vai falar com Deus. Eu não quero nem saber quem são as pessoas, porque Deus sabe. E você vai dizer: Senhor, me ajuda, eu quero viver uma vida mais santa, eu quero viver uma vida mais perto de Ti. E você fala isso para Deus, e Deus certamente vai ficar muito feliz, porque Ele está vendo vidas convertendo-se mais uma vez diante da sua presença.
Deus possa nos abençoar grandemente. Pai amado, querido Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque é o Senhor que fala ao nosso coração. Pedimos a Deus, abençoa o Teu povo, ó Pai. Transforma a vida do Teu povo, Senhor Deus, no sentido de que possamos ser um povo mais zeloso, um povo mais santo, um povo que vive, ó Pai, em integridade, em santidade, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um daqueles que estão aqui hoje de noite, e o Senhor tem se alegrado com muitos, e o Senhor tem se entristecido com muitos também. Por isso, ó Pai, te peço, Senhor, nos ajuda para que nós possamos viver uma vida à altura de filhos do Senhor. Nos abençoa, Pai, grandemente. Abençoa também aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Que a Tua palavra, Senhor Deus, continue falando ao coração deles, e que essas pessoas possam realmente conhecer Jesus como Salvador pessoal. Nós agradecemos a Deus todas estas coisas e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora abrir nosso hinário e no 414, acordai. Já que nós falamos sobre